Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Na carta de Paulo aos Romanos, ele vem trazendo o Evangelho de uma maneira assim crescente. Ele vem trazendo o entendimento das coisas espirituais de uma maneira muito sábia, de uma maneira assim, como se fosse conduzindo por degraus, fazendo perguntas e trazendo as respostas. Em Romanos capítulo 4, do verso 1 ao 12, nós vamos ver Paulo explicando a fé. Vamos ver? Está escrito assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. O que Paulo quer dizer com isto? Ele faz a pergunta, ele diz: o que Abraão alcançou segundo a carne? O que Abraão fez de tão especial, de tão maravilhoso, para ter um nome tão elevado? Qual foi o mérito de Abraão? Ele foi um excelente pai, um excelente marido, podemos dizer sim, tendo as suas falhas. Tendo as falhas como pai, tendo as falhas como esposo. E Abraão teve uma vida, podemos dizer, como nômade normal. Mas o que foi de tão especial na vida de Abraão? Nós vamos ver que tudo se resume naquilo que ele recebeu de Deus. Paulo responde a pergunta: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Não diante de Deus. O nome para ser um herói da fé, para estar ali naquela galeria dos heróis da fé, estaria ligado a algo muito especial. No próximo versículo, mais uma pergunta. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. A própria Escritura, no próprio livro de Gênesis, ao contar a história de Abraão, diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Paulo vem trazer aqui a importância da fé. Os homens sempre estiveram ligados às obras. É muito fácil. Você vai no hinduísmo, vai no budismo, você vai no espiritismo, você vai em tantas outras seitas e religiões e encontra a importância das obras para a salvação. As pessoas têm de fazer obras, caridade, ajudar, fazer muita caridade, muitas obras para serem salvos. Mas nós sabemos que as obras têm o seu valor. Nós vamos ver em uma das cartas de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nós fomos feitos para as boas obras. Nós fomos feitos para as boas obras. As boas obras, elas são uma consequência da nossa fé. Elas são uma consequência da vida espiritual. Elas não são um fim em si mesmo, um fim para alcançar a salvação. Mas porque nós somos salvos, porque fomos alcançados pela graça do Senhor, então, lavados, justificados, limpos, santificados, nós vamos viver em amor e praticar boas obras. Então, Paulo diz aqui que a Escritura mostra que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele explica: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo então aqui traz algo muito importante. Ele fala sobre aquele que trabalha, recebe o salário, não por merecimento, mas porque ele trabalhou. É justo, tem de ser assim. Mas aquele que não trabalha, a sua fé vai ser atribuída como justiça.
Paulo não está querendo dizer que nós não devemos fazer boas obras. Paulo não está querendo dizer que nós não vamos trabalhar, não vamos fazer, não vamos viver. Ele está mostrando aqui a importância da fé. A importância da fé. Ele diz que quem trabalha, o salário é normal, é uma paga. Mas aquilo que nós recebemos, nem eu, nem você, jamais poderíamos fazer coisa alguma para alcançar a nossa salvação. A própria Escritura diz que a alma de qualquer um, a alma do irmão, é caríssima. Não teria dinheiro suficiente, não haveria nada que fosse suficiente para pagar pela salvação. Nada. Mas Jesus pagou a justiça de Deus em nosso lugar. E nós cremos, é pela fé que aceitamos, é pela fé que nos tornamos cristãos, é pela fé que temos o nosso nome escrito no livro da vida, é pela fé que recebemos a nova vida, que nascemos de novo e somos justificados. Justificados é ser tornado justo. Justo é limpo, justo é reto, justo é santo. Justo é não ter nenhuma culpa atrás de si. Justificados pela fé. E Paulo continua tomando as Escrituras dizendo, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Vamos ver aqui o próprio Davi, trazendo no Salmo 32 esta verdade tão linda. Davi diz a respeito daquilo que recebemos de Deus. Ele fala assim, bem-aventurados, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Bem, aqui Paulo já está estendendo a sua aula teológica. Paulo já está estendendo com perguntas bem abrangentes. Ele mostrou então que Abraão creu e pela fé ele foi justificado. Pela fé ele se tornou um filho de Deus, ele tornou um herói da fé. Abraão recebeu de Deus a salvação, a vida eterna, pela fé, porque ele creu. E quando nós cremos, o Espírito Santo vem habitar em nós, então nós fazemos as obras de Deus, porque o Espírito Santo está em nós. Aí Paulo agora diz, olha, Davi falou que é bem-aventurado, é feliz, aquela pessoa, aquele homem cujos pecados foram cobertos. Feliz é a pessoa a quem Deus não atribui o pecado, a quem Deus perdoou. E Paulo agora faz a pergunta, isto é só para os circuncisos? É só para os judeus? É só para os filhos de Abraão? Ou será que esta bênção vai alcançar as outras nações, os outros povos? Os judeus são um povo tão pequenino, as outras nações são a grande maioria. Deus vai olhar só para Israel, para o seu povo, e vai deixar os outros sem salvação. Esta bênção, esta bem-aventurança é só para os circuncisos? Paulo vai responder, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe é atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Paulo vem trazer uma verdade para os judeus pensarem. Olha, Abraão recebeu a promessa de Deus, Abraão recebeu a bênção de Deus sobre a sua vida quando ele ainda não era circuncidado. Quando ele ainda não estava debaixo da lei, debaixo daquela aliança firmada com Deus da circuncisão. O judeu é conhecido pela circuncisão. O judeu é conhecido pela lei que ele guarda.
o sábado, não comer carne de porco, tantos alimentos que são impuros. Ele é conhecido por isso. Mas Paulo está provando que Abraão recebeu a promessa, recebeu a revelação de Deus antes de ser circuncidado. Então a bênção vai alcançar os que não são circuncidados. A bênção é para todas as nações da terra, é para todas as pessoas. Ele diz: Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Bem, Paulo está mostrando aqui para os judeus, está mostrando para o povo de Israel, para aqueles que têm aliança com Deus, que a promessa de Deus é para todos, que Deus trouxe a sua palavra de vida e de salvação a Abraão antes dele ser circuncidado, antes dele ser, podemos dizer assim, atropelando o tempo, antes dele ser um judeu, antes dele estar debaixo da lei e da circuncisão. Nosso Deus é esse Deus de amor, este Deus que nos alcança, este Deus que trouxe aquela bênção prometida a Abraão para toda a humanidade. Ele disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu e você somos abençoados com a fé de Abraão. Se você crer em Jesus, se você crer no perdão de Deus para a sua vida, se você crer na Escritura, isto será justiça. Porque você vai crer que Jesus é suficiente para trazer o perdão para os seus pecados, que Jesus pode te salvar. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para a Tua palavra. Eu te peço perdão para os meus pecados. Te peço que o Senhor entre na minha vida. Entre, Senhor, ponha em ordem o meu interior. Enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me para viver em fé, em amor, fazendo a Tua vontade. Perdoa os meus pecados. Dá-me um coração novo, um coração limpo, um coração cheio de Ti. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho, para fazer a Tua vontade. Amém. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem. Alcança cada uma com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão. Alcança cada lar com a Tua cura, Senhor. Tira toda enfermidade, remove todo o mal, limpa, expulsa todo espírito de enfermidade, de confusão e estabelece a Tua paz em cada lar onde chega a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.